E aí o chefe me falou, você não vai liberar o serviço? Então eu vou ligar para fulano de tal. E aí, já aconteceu isso com você alguma vez? Em sua vida profissional? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando alguém usa do seu posto, né, acima de nós, para tentar nos amedrontar diante de uma situação e liberar um trabalho que está em condições inseguras. Eu passei por isso, não foi só uma vez, mas uma delas, já que eu vou falar hoje, né, que eu até escrevi no blog, que está aparecendo aqui atrás, e foi uma situação em que eu passei, né, e que eu vou compartilhar aqui, né. Não vou citar nomes, porque nem empresa, porque isso não vem ao caso, né. É mais a situação que eu passei, então pode servir para alguém que venha passar por isso também. E isso foi um domingo, eu estava de plantão. Na verdade, o plantão não era meu, era de um outro colega que na época nós fazíamos revezamento nos plantões aos domingos, né? Mas nesse dia nós estávamos em dois porque eu fui lá para fazer um trabalho extra burocrático. Então o plantão era do meu amigo. Mas ele saiu, atendeu um chamado e nesse meio tempo me ligaram no departamento pedindo para liberar um trabalho em espaço confinado. Vale lembrar que na época não existia, né? Era 33 ainda. Mas a empresa possuía um procedimento para a liberação de trabalho em espaço confinado. Era um procedimento ainda bem simples, mas o principal que a gente fazia era ir lá no local, avaliar a situação geral e também a questão da avaliação ambiental no espaço em si. Não tinha ainda na época vigia, nada disso, né? Supervisor, não existia. Enfim, e quando eu cheguei no local, estavam lá duas pessoas. Um era o engenheiro-chefe, né, que estava acompanhando aquele trabalho naquele dia, e o outro era um fotógrafo que tinha sido contratado para fazer umas fotos dentro do equipamento que estava em manutenção. O equipamento era pequeno, não vou falar aqui qual é o equipamento, ele não era um equipamento grande, e da entrada da boca do equipamento eu conseguia enxergar lá dentro, mas não no local onde precisava fazer a foto, que era atrás de uma peça que ficava no centro. E logo que eu cheguei, né, conversei com eles, me explicaram o trabalho, e eu fiz a avaliação ambiental e deu níveis de CO acima do limite. O aparelho disparou e eu falei, não tem condição de entrar, porque está com um nível de CO acima do limite aí permitido. E nesse instante o chefe, o engenheiro que estava acompanhando, ele não gostou da minha resposta, né, do que eu havia falado. Ele falou, como não? Eu preciso fazer essas fotos agora. O rapaz veio de longe, foi contratado só para isso. Hoje é um domingo, ele precisa fazer as fotos e voltar embora. Ele precisa das fotos urgentes que é para liberar esse equipamento. E eu disse para ele, nessas condições em que estão, não dá para liberar. A gente precisa que o nível de CO caia mais. E esse equipamento já estava aberto, faziam acho que uns 2 dias. E eu falei, então nessas condições não dá. Daí ele falou, então faz o seguinte, o bombeiro não tem equipamento lá para entrar em espaço confinado? Eu falei, bombeiro tem. Ele falou, então vocês me emprestam e ele entra aqui com equipamento. Eu falei, não, eu não posso fazer isso. Primeiro, eu nem sei se ele tem treinamento para isso, para usar um equipamento de ar autônomo. E além do mais, o equipamento do bombeiro é para emergência, para atendimento de emergência. Então a gente não pode emprestar para vocês. Mas como a gente resolve isso então? Ele ficou bravo, né? Eu falei, não, a solução é baixar o nível de CO, eu venho, avalio novamente, se tiver abaixo ele entra, faz as fotos e pronto, não tem dificuldade. Eu falei, então você não vai liberar? Foi o que ele me disse na hora. Eu falei, não, nessas condições não. Então eu vou ligar para fulano. Eu falei, não, você pode ligar, não tem problema. O que eu estou falando é que não pode entrar e você pode ligar para quem você quiser.
E aí ele realmente pegou o celular e ligou, né? E enquanto ele conversava com essa pessoa, que era uma pessoa de um alto escalão na empresa, alto, que eu digo é alto mesmo, acima de todos ali na empresa, né? E inclusive do diretor. E enquanto ele falava, eu comecei a conversar com o fotógrafo. E nesse instante ele me perguntou quais eram os riscos que tinha em ele fazer essa atividade, ele entrar lá dentro do equipamento. E eu expliquei para ele em detalhes o que o CO podia fazer com uma pessoa, né? Inclusive que ele poderia morrer respirando, porque o CO era absorvido normalmente junto com o oxigênio, ele ia morrer respirando. E eu acabei amedrontando ele, né? E logo que a ligação terminou, o engenheiro voltou, e ele voltou de uma forma que eu percebi que a resposta que ele obteve lá, se é que ele ligou de verdade mesmo, não foi boa. Quer dizer, não foi a favor dele, né? E quando ele voltou, que ele chegou perto de nós, o fotógrafo aí acabou me ajudando. Ele falou, é melhor a gente deixar, eu volto amanhã, volto outro dia para fazer as fotos aí. E acabou que ali, conversando entre nós ali, foi decidido que não faria o serviço naquele dia, porque ele não tinha condições de ficar mais tempo ali, né, o fotógrafo, e também não daria para tentar melhorar aquela situação ali, né? Não tinha mais o que fazer, não sei esperar mesmo. E aí terminou assim, né, essa história. No dia seguinte, ninguém comentou nada comigo, tinha um murmurinho acontecendo ali, né, logo de manhã, né? Inclusive com o meu chefe, que era um dos engenheiros de segurança, que era meu chefe, né? Mas ele também, naquele momento ele não falou nada comigo, né? Ele saiu para a área, provavelmente foi até o local, e logo depois, mais tarde, já depois do almoço, assim, daí ele conversou comigo assim informalmente sobre o assunto, e eu falei para ele, eu não liberei, não estava, o equipamento estava mostrando que não tinha condição de trabalhar, eu não liberei, e eu não iria liberar para ninguém, nem para ele, nem para ninguém, nem com ordem de ninguém, porque era a responsabilidade minha ali, né? E isso passou, né? Na verdade o equipamento ficou mais uns 15 dias parado ainda, né? Então não era tão urgente assim como o chefe queria. Então essas são situações que a gente vive na nossa profissão, né? Que pode acontecer, né, com alguém, né? E a gente não pode ceder à pressão. Isso é óbvio, a gente aprende isso no curso que a gente faz, né? E a gente não vai ceder à pressão porque alguém tem um cargo acima do nosso, né? Mesmo que houvesse ali mais gente próxima, por exemplo, outros cargos acima de mim, eu não iria liberar, fosse quem fosse, né? E é assim que a gente deve agir, né? Lógico, tudo com educação, né? Em momento algum eu subi a minha voz, ele gritou comigo e tal, né? Mas eu não, eu fiquei ali calmo, né? Apenas dizendo para ele, falando o que a legislação não nos permite falar, né? Falou, tá aí o equipamento tá falando que não pode entrar e eu não vou liberar. Então, agindo assim, dessa forma, com educação, as coisas acabam amenizando um pouco, né? Quando os ânimos ficam alterados das duas partes, as coisas se tornam difíceis de resolver. Isso eu aprendi assim logo no meu início de carreira, né? E levei isso para todos os anos que trabalhei nessa área. Muitas situações parecidas eu vivi, né? Eu vivenciei, e tudo se resolveu bem, não precisou brigar com ninguém, nada. Mas é importante ter um posicionamento firme. O que é certo e a gente não vai, além disso, né, colocar alguém em risco. Então essa é a história que eu queria passar para vocês aqui. E deixe nos comentários se alguém já passou por isso, como é que você se saiu nessa situação, ou se realmente não houve um acordo, enfim. Porque eu conheço casos em que o técnico de segurança falou, eu não vou fazer, e vocês podem me demitir, e ele foi embora, ele simplesmente saiu, depois do almoço já não voltou mais, né, para a empresa. Porque ele achou que aquela empresa não servia para ele. E é claro que isso vai de cada um, né?
também era uma situação bem atípica dele, porque ele tinha um dia de serviço, né? Então era muito fácil pegar a mochila e ir embora mesmo, né? Já que percebeu que a empresa não era aquilo que tinha falado para ele. Mas enfim, então essas são situações que a gente vive e no nosso dia a dia, né? Que é importante, acho que compartilhar, né, para quem está começando principalmente, né? Tomar cuidado com essas situações. No meu caso eram 2, né, mas já aconteceu comigo de ter um grupo de pessoas, né, querendo realizar um trabalho que não podia fazer. Então às vezes é um pouco complicado, mas você tem que ser firme, tomar a posição correta e falar não e não, e até que a situação se resolva de forma que não tenha risco mais para ninguém. Espero que vocês tenham gostado dessa. É uma história verdadeira, né? Aconteceu comigo, né? E eu pretendo trazer mais passagens assim da minha carreira, né? Como técnico. Foram muitas situações que eu passei, que eu pretendo descrever aqui, né? Passar para você, né? Contar as histórias, né? E de alguma forma contribuir para quem está ainda iniciando na profissão, que porventura possa também ter uma situação semelhante. Se vocês gostaram da história, se gostaram do formato desse vídeo, né, que contar as histórias, contar as minhas experiências, deixa aí nos comentários, fala aí o que vocês acham, se é interessante isso, ou se não, né, a gente já para por aqui, né, já muda o formato. E também se inscreva no canal aí, e tamo junto aí. Valeu, professor.